E eu quero compartilhar com você uma palavra hoje que vai de fato transformar a sua vida, irmãos. Existem palavras, né? E a palavra de Deus ela é riquíssima, mas existem palavras que elas estão conectadas aos fundamentos da vida cristã. E os irmãos sabem que praticamente a minha pregação ela é sobre os fundamentos da vida cristã, porque os fundamentos eles são muito importantes, eles vão nortear toda a sua vida, ok? Assim como uma casa, o alicerce ele determina o crescimento, ele determina a maneira que vai acontecer o restante todo. E quando um fundamento ele é me ensinado errado, eu tenho a revelação desse fundamento errado, a construção toda ela é errada. Então esse que é, né, vamos lá, o problema da religião. A religião, e aí em todas as religiões que são conhecidas, a maioria delas, se não a sua totalidade, elas saíram da mesma fonte. Mas em algum momento houve um problema, né, houve um desvio de entendimento, do entendimento correto do que é fundamental. E aí a partir desse entendimento errado daquilo que é fundamental, do fundamento, desenvolve agora uma conduta totalmente errada. É a mesma coisa em relação à nossa vida cristã, né? Sempre quando nós falamos de evangelho, nós falamos de vida com Deus, sempre a primeira preocupação ela está ligada com a performance, com o comportamento, com o desempenho, com as atitudes. Ok, as atitudes elas são muito importantes, mas se nós olharmos as atitudes, elas são resultados do fundamento, elas são resultado daquilo que nós cremos. Então nós desenvolvemos atitudes erradas, por quê? Porque nós cremos da maneira errada. E por que eu creio da maneira errada? Porque o entendimento que eu tenho sobre aquilo que de fato é verdade, está errado. E aí a minha vida vai desenvolvendo dessa maneira. E aí quando nós vamos falar agora de transformação, nós vamos falar de ser, né, tocados por Deus, enfim, agora na nossa vida cristã, a preocupação não pode ser inicialmente com a atitude, com o comportamento. Por quê? Porque se eu vou tentar transformar um comportamento meu à força, o resultado vai ser horrível. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a dinâmica da vida cristã, independente do aspecto que for, ela é pela graça mediante a fé. Então é o Senhor que vai fazer, a fonte é a mesma, é Cristo e a graça dele. Pastor, mas tem a nossa parte. Ok, de fato tem a nossa parte. A nossa parte, ela é secundária, ela é depois, é muito depois, mas o principal é a revelação de Cristo, a revelação daquilo que Cristo fez, a revelação da obra consumada do Calvário, irmãos. Então hoje eu quero falar para você sobre uma menção que Paulo faz em Filipenses, capítulo 1, e hoje eu prometo que nós vamos sair do versículo 1, aleluia, estamos presos nele. Mas Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo e Timóteo, aos servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, não posso deixar passar batido essa expressão, os santos em Cristo Jesus, porque ela é muito significativa para mim e para você. Nós vamos ver que ela está espalhada no Novo Testamento. E entender o significado dessa expressão, como eu falei, é determinante para a nossa fé, porque está ligado com o fundamento da nossa salvação. Então Paulo ele vai falar, ele usa isso como saudação em diversas cartas, né? Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 9, ele também diz: a todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele também diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Colossenses capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis amados, e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então se nós pegarmos aqui o contexto do versículo 1 de Filipenses, nós entendemos já que nós somos servos, amém? E esses servos está ligado com esse aspecto do escravo. Servos, escravo,
é doulos, é isso que a palavra está dizendo. E eu falei para você de servos em duas perspectivas, né? Primeiro, a questão do pertencimento, está ligado com a nossa cidadania, nós fomos comprados por Cristo, por isso que nós somos servos dele, nós somos propriedade exclusiva dele, amém, irmãos? E esses servos agora, outra perspectiva é o quê? Que esses servos, eles servem agora. Então nós entendemos que servimos a Deus, não somente nas coisas concernentes a talvez aquilo que nós achamos que é religioso, mas eu sirvo a Deus em todos os lugares, eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus no trabalho, eu sirvo a Deus aonde eu estou, porque não existe um lugar, um ambiente físico onde eu vou servir a Deus. Isso era lá atrás, na antiga aliança, onde o sacerdote, ele prestava serviço no tabernáculo, ou serviço no templo, então tinha um lugar físico para servir a Deus. Mas nós entendemos, a nova aliança é isso, é a nação santa. Ela é o que? A nação santa é esse povo que está associado com aquilo que nós vamos ver agora, né, em Êxodo. Vamos entrar na próxima semana no nosso plano de leitura, Deus dizendo que o objetivo de Deus com Israel é fazer o que? Uma nação de reis e sacerdotes, ou seja, todos são sacerdotes, todos servem, entende? Então o sacerdote é esse, aquele que serve a Deus, e aí vai destruindo esses conceitos errados que nós temos. Só que ser servo de Deus é algo poderoso, é honroso demais. Só que quando Paulo endereça essa carta aos santos em Cristo Jesus, irmãos, uau, aqui complementa algo poderoso. Então nós não somos só servos, nós somos santos em Cristo Jesus, irmãos. Só que quando nós falamos de santos, o que você pensa? Se você veio da igreja católica, você acha que santo é aquele que está lá pendurado na parede, é aquela imagem que você tem, o santo. Obviamente aquilo ali vem da mesma fonte, mas houve um engano, um erro de percurso no entendimento. Santos estão ligados com pessoas, sim, santos são pessoas, só que santos são quem? Os santos não estão mais na parede, os santos agora estão sentados aqui na minha frente, nas cadeiras. Eu sempre soube que eu era um santinho. Minha mãe sempre disse, então tu é um santinho. E aí eu quero falar com você um aspecto aqui, de fato bíblico, o que Paulo está dizendo, quando ele diz aos santos. Aos santos. Mas antes de entrar aqui a fundo na questão dos santos, eu preciso dizer para você, que nós só somos santos, e a expressão ela precisa ser completa como ela está escrita aqui, aos santos em Cristo Jesus. A primeira expressão depende da segunda. Nós só somos santos por conta que nós estamos em Cristo Jesus. Então é determinante, se nós tirarmos aqui em Cristo Jesus, esquece tudo, perde tudo, vai tudo por água abaixo. E aí nós vamos entender que os santos é porque estão em Cristo Jesus. Então nós estamos falando de uma posição, irmãos, que nós fomos colocados por Deus. E aí nós precisamos entender da posição que nós estávamos antes. Nós estávamos numa posição, quando a palavra de Deus diz que quando Adão pecou, nós pecamos também, aqui que você precisa entender de que maneira acontece isso. Como assim, né? E de fato eu já fui questionado diversas vezes por diversas pessoas dizendo, pastor, como assim Adão pecou e eu recebi a culpa? Adão pecou e eu tenho que pagar a conta, né? Aquela coisa que eu, né, digo sempre para os irmãos, se você já teve a experiência de alguém comprar no seu nome e não pagar, não precisa levantar a mão agora, é mais ou menos isso que aconteceu. Adão foi lá e pecou e nós recebemos a conta, nós recebemos a dívida. Pastor, mas isso é injusto. E por que isso acontece? É porque quando Adão peca, quando Adão pecou, nós estávamos, vamos lá, potencialmente em Adão. Por quê? Porque Adão ele é o primeiro. Adão ele é um representante da humanidade. Então Adão não está representando ali Adão no sentido individual. Adão está representando o que ali? Adão está representando a humanidade. Então se Adão pecou, o que ele levou junto? Toda a humanidade junto. Então nós estávamos em Adão. E aí, se isso não bastasse, o pecado de Adão, aí então agora entra os nossos pecados.
os nossos pecados, eles vão fazer a somatória de tudo, e não vai mudar a nossa posição, a sentença ela mantém, condenado por conta do pecado, culpado. Eu e você herdamos uma culpa de Adão, do pecado de Adão, herdamos uma dívida, mas os nossos pecados, eles vão como ser uma somatória de juros nessa dívida, e o resultado sobre todo aquele que nasceu de Adão, ou que nasceu, né, todos nós viemos dele, que nasceu é de condenação, a posição, condenação. Então olha só a diferença, não é Adão que estava em nós, não, é nós que estávamos em Adão. Então Adão pecou, nós pecamos. Adão caiu, nós caímos também. Adão é condenado, nós também fomos feitos condenados. Só que qual que é a boa nova do Evangelho? Qual que é o resultado da graça de Deus, irmãos? É que agora Deus, Ele nos tirou da posição de estarmos em Adão, e Ele nos colocou em Cristo Jesus. De maneira resumida, talvez a maneira mais resumida, sintetizada, que nós podemos ter da justificação, nós fomos colocados em Cristo Jesus. Justificação é eu ser colocado em Cristo. Por que eu sou pecador? Porque eu estava em Adão. Por que agora eu sou justo ou fui justificado? Porque eu fui colocado em Cristo. Não é que Cristo foi colocado em mim, não, fui eu que fui colocado em Cristo. E aí agora, por que nós somos santos? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram as novas. Então, em Adão nós somos feitos pecadores, mas agora em Cristo nós fomos colocados, em Cristo agora nós somos salvos, em Cristo agora nós somos justificados, irmãos. Mais um texto, Romanos 5, versículo 18. Paulo diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, transgressão de Adão resultou na nossa condenação, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, basicamente, existem dois tipos de pessoas na terra: aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Adão, eles são pecadores. Aqueles que estão em Cristo, eles são justificados. Aqueles que estão em Cristo, eles são santificados em Cristo Jesus, irmãos. Isso aqui é justificação. Então agora a nossa realidade espiritual, a nossa identidade espiritual é por conta dessa expressão, em Cristo Jesus. Tudo que nós somos é por conta de Cristo Jesus. Você crê que é amado de Deus? Sabe por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Você crê que é filho de Deus? Você crê que os pecados são perdoados? Você crê que é amado? Se você crê que é abençoado, se você crê que é perdoado, tudo isso só é possível por conta que nós estamos em Cristo Jesus, irmãos. Só que isso escandaliza a nossa soberba, nossa carne, a nossa mente, porque isso não tem nada a ver conosco. Esse é o escândalo da cruz. Porque isso aqui, eu estou falando sobre justificação para você. A justificação é um ato que acontece fora de nós. É um ato que acontece no exterior. Não estou falando de atitude, estou falando fora. Porque você não é transformado primeiro para depois ser colocado em Cristo.
Você não se comporta bem primeiro para poder ser colocado em Cristo. Não, primeiro você é colocado em Cristo. A justificação, irmãos, ela é um ato legal que acontece. A nossa posição, ela é mexida, ela é mudada. Então eu quero falar para você, se der tempo eu vou falar das duas, mas senão eu vou falar só da primeira, que é sobre o que Paulo está falando aqui em Filipenses, que é ser justo e santo, segundo a perspectiva da justificação. Ser justo, guarda bem isso, justo e santo, segundo a perspectiva da justificação. Então aqui eu vou estar falando primeiro sobre o que Deus faz por nós. Justificação é o que Deus faz por nós. Justificação somos nós em Cristo. O outro aspecto, que daí agora é santificação, aí é diferente da justificação. O que é a santificação? A santificação é que Deus faz em nós. A santificação é Cristo em nós. A justificação é que Deus faz por nós, amém? Santificação é que Cristo faz em nós. Justificação, o que Ele faz por nós. Santificação, o que Ele faz em nós. Justificação é nós em Cristo. Santificação é Cristo em nós. Isso aqui é transformador. Porque justo e santo, preste bem atenção, vai exigir um pouquinho da sua atenção hoje. Justo e santo está ligado tanto com a perspectiva da justificação, quanto com a perspectiva da santificação. São duas palavras aqui que elas estão juntas, ok? Então, dentro da justificação, o que é a justificação? Aquilo que Deus faz por nós. Dentro da justificação, imagina aqui que está escrito em cima de mim, justificação. Vamos puxar duas flechinhas para baixo. Justo e santo, segundo a justificação. Nesse outro quadro aqui está escrito santificação. E na santificação também tem a perspectiva de justo e santo. E isso aqui, irmão, se não é entendido, a sua vida cristã vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Você vive debaixo de condenação, de acusação inconstante. Você vive em cima de dúvidas, de incertezas, ao invés de estar sobre a convicção daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Então, o que é justificação? Vamos lá. Justificação é a declaração que Deus faz ao ímpio. Quem é o ímpio? O pecador. Justificação é a declaração de Deus ao ímpio. Quando Deus concede justiça como uma dádiva, ou seja, como um presente a esse pecador, por conta do favor de Deus, e não pelo mérito do homem, ou pelo caráter desenvolvido do homem. Então o que é justiça aqui? Ok? Justiça aqui, eu estou falando, é o que Paulo aborda em Romanos. Não é justiça como procedimento de ser justo, no sentido de comportamento. Essa justiça aqui é uma justiça que Deus nos dá, como um presente. É uma justiça que Deus possui, é uma justiça que Cristo possui. É a justiça de Cristo, ok? Então o que é justificação? É quando Deus declara o ímpio, o pecador justo. Mas por que Ele declara o pecador justo? Porque Ele agora dá a justiça de Cristo para esse pecador. Então preste atenção bem nisso. Eu e você não somos justos. Não somos justos. Eu e você fomos justificados. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, é totalmente diferente. Porque quando eu digo que eu sou justo, o que eu estou dizendo? Sobre o meu comportamento. Quando eu estou dizendo que eu sou justificado, o que eu estou dizendo? Que eu não sou justo no meu comportamento, mas Deus que me declarou justo. E essa justiça, irmãos, preste atenção, ela foi nos dada por Deus, por intermédio de Cristo Jesus. É como se fosse assim, uma transferência, um Pix, vamos fazer melhor. Então Deus tem justiça,
Pensa que justiça aqui é uma moeda, que é pila. Deus tem, o que ele faz? Ele faz uma transferência para você, como crédito. O que aconteceu com Adão? Nós recebemos uma transferência também, amém? Transferência do quê? De uma conta para pagar, de um boleto. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai fazer uma transferência para mim e para você também. E o que está nessa transferência? A justiça de Cristo. Ele transfere para nós a justiça como um crédito. Por isso que você vai ouvir em Romanos, lá em Gênesis que nós lemos, que Deus imputou justiça em Abraão. O que é imputar? Creditar, colocar nele. Então o que Deus faz conosco na justificação? Deus agora imputa a justiça, Ele faz um depósito na sua conta, Ele coloca um crédito em você, e o que tem nesse crédito? A justiça de Deus. E agora, quando Deus olha para você, o que Ele fala? Ele não diz pecador, o que Ele diz? Justificado. Por quê? Porque há uma justiça de Deus que foi colocada em mim e em você. Deus olha para você, Ele vê. Se Ele for olhar o comportamento, Ele não ia ver, Ele não podia justificar você. Por isso que nós falamos que você não é aceito por aquilo que você faz. Nós falamos que você é aceito por quê? Por aquilo que Jesus Cristo fez. Aquilo que Deus fez. O que Deus fez? Deus imputou justiça em nós. Então justificado é uma declaração de Deus para nós. Deus nos declarou justificados. E o que é justificado? Quer dizer que eu sou aceito por Deus. É algo que acontece fora de nós, ou seja, é Deus que faz por nós, independentemente das nossas obras. E no final de tudo, o que isso faz? Preste atenção, estabelece a nossa posição diante de Deus. Qual que é o nosso problema? É que se nós não andarmos na revelação da justificação, nós não sabemos a nossa posição diante de Deus. Ou eu vou com a posição, que nem a parábola de Lucas, eu vou com a posição do fariseu, que acha que eu sou bom. Eu chego, Deus, obrigado porque eu não sou que nem esse pecador aí. Deus, obrigado porque eu não sou que nem esse aí, que não faz, que não jejua, que não dá dízimo, que não sei o que é o que ele faz. Eu chego diante de Deus como? Com soberba e arrogância, achando que eu sou alguma coisa. Então eu me comportei bem essa semana, não briguei com a mulher, também não briguei com a minha sogra, porque não foi lá em casa, então está tudo certo. Então agora eu posso ir lá no culto, levantar a mão e adorar a Deus. Eu posso até fazer uma oração, pedir algo para Deus. Por quê? Porque eu estou bem com Deus, eu estou em dia, está tudo certo. É porque eu não entendi a justificação. O outro extremo é o quê? Eu fui lá e errei, falei uns versículos para minha mulher, falei uns versículos para minha sogra também, estou todo errado. Aí eu chego diante de Deus, batendo no peito, dizendo, Deus, eu sou um pecador. Parece que é bom isso. Sim, no início isso é bom. Mas aí quando eu recebo justiça, corre o risco de eu não aceitar a justiça. Eu sei que a gente acha que o orgulho e a soberba, ele só exerce quando eu faço tudo certo. Não, o orgulho e a soberba também exerce quando eu decido permanecer no erro. Então a palavra de Deus diz que eu sou justo. Eu entendi que eu sou justo ou que eu sou amado. Não, mas eu vou viver como alguém que não é amado. Sabe aquela pessoa, não tem ninguém aqui, obviamente, você já ouviu falar, talvez na internet, não existe próximo de nós isso. Aquela pessoa que está doente e gosta de ficar doente. Aquela pessoa que está mal e você vai lá dar uma palavra para ela, vai fazer alguma coisa, ela não aceita, ela não quer, ela quer ficar mal. É mais ou menos quando eu não tenho a revelação da justiça. Eu não entendo o que Deus me deu, foi justiça de Deus. E qual que é a minha posição correta agora diante de Deus? A minha posição correta diante de Deus é estar em pé diante de Deus. É em pé. Em pé, confiado no quê? Não em mim, confiado na justiça que eu recebi. Eu só posso estar em pé diante dele porque ele mesmo me colocou em pé. Eu só posso levantar minha mão agora e adorar ao Senhor. Eu só posso chegar diante do trono da graça porque ele mesmo abriu um caminho para mim. Eu só posso chegar diante dele porque no nome dele eu estou confiado. Então eu não chego confiado, eu não chego diante de Deus confiado no que eu faço de bom, mas eu também não chego diante de Deus confiado naquilo que eu faço de errado, irmãos. Porque se torna um orgulho, às vezes, eu fazer o negócio errado. Parece que eu vou agora ter mais favor quando eu faço coisa errada. Não,
A justiça de Deus não está ligado com o que eu faço, seja certo e seja errado, não importa, porque é algo fora de mim, é Deus que me dá, baseado no quê? Na sua graça, na sua bondade, no seu amor, irmãos. E isso aqui é uma libertação, porque a vida cristã, ela não pode ser baseada naquilo que eu faço. Porque quando eu faço uma coisa certa, eu faço tudo certo, o que eu quero? Eu quero glória para mim, eu quero aplausos. Aí a soberba, ela expressa nesse comportamento. Mas quando eu faço alguma coisa errada, meu Deus, parece que o meu pecado é de morte, eu não posso nem chegar diante de Deus. Não entendi graça. Oh, irmãos, nós fomos alvos da graça de Deus, amém? Paulo diz em Romanos 3, versículo 21, olha só o que ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus, olha só, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para pagamento ou propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Então a justificação é uma declaração de Deus em relação ao pecador, algo que determina a nossa posição espiritual diante de Deus, irmãos. Então justificação basicamente é isso. E agora eu quero dar uma entrada aqui no aspecto, na diferença que existe agora em justo e santo. Falei da justificação, da frase que estava em cima aqui, tá? Agora vamos falar das duas de baixo. Justificação em linhas gerais é isso. Agora, como que ser justo e ser santo na perspectiva da justificação? Tem diferença. O pecador, então, ele é declarado justo, amém? Lembrando que justificação é algo que Deus faz por nós. Então este justo aqui não está associado, não está ligado sobre o caráter do homem ou da mulher, do humano. Não é sobre o caráter, mas agora ser justo é por conta da justiça de Cristo. E como eu falei para você, de fato, inicialmente nós não somos justos, mas nós fomos justificados. Pastor, mas que diferença faz? Faz total diferença. Lá em Romanos 4, versículo 3, acompanha comigo aí, Romanos 4, 3, olha só que interessante. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, ou seja, recebeu crédito. Ele creu em Deus. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, e aqui está a chave, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Preste atenção nisso. Por que antes de eu ser justo, eu tenho que ter entendimento da justificação? Antes de eu entender justo, eu tenho que entender a justificação, porque Deus justifica o ímpio. Olha só, existem aspectos que eles destoam. Então há muito tempo atrás, existia uma frase que estava transitando no nosso meio, eu corrigi ela, mas eu vou trazer ela de volta para mostrar para você, que é o que? Talvez você já ouviu ela, até falou ela, dizendo o que? O justo não se justifica. É lindo, né? De Instagram, então fantástico, mas ela não é bíblica, porque quando só o fato de eu estar falando isso, eu estou confiado numa justiça que é minha, né? Então para mim falar isso, eu tenho que ser justo, mas eu preciso dizer para você, que você não é justo, você sabe disso, que nem eu já dei meu testemunho, todo mundo tem espelho em casa. Se você olhar para o seu comportamento, você pode dizer que você é justo?
Não, você não é justo. Então o justo não se justifica. Então se eu não sou justo, eu tenho que me justificar. Porque senão o que acontece? Isso é uma soberba, né? É uma soberba. Então, por exemplo, eu errei com alguém, eu não preciso pedir perdão, porque o justo não justifica. Então o justo não erra. Então você já não é justo. Então precisa sim pedir perdão, precisa reconciliar, precisa, né, submeter, precisa lá, precisa acontecer. E aí, por eu não ter o entendimento de fato, o que é o ser justo, eu me coloco numa posição acima, de fato, que é a minha realidade espiritual. Então olha só o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus, Ele justifica. Quem? O ímpio. Deus justifica o ímpio. Sabe quando Deus justificou você? Quando você é ímpio. Não é quando você fez certo. Deus não justificou você quando você deu alguma resposta certa para Deus, você chorou, veio na igreja, alguma coisa, não. Deus justifica o ímpio, Deus justifica o pecador, isso que é loucura, irmãos. Então justificação é uma declaração, justo não está ligado com o meu comportamento. Aí depois de eu ser justificado, eu até posso declarar que eu sou justo, mas eu não sou justo por conta do meu comportamento. Eu sou justo por conta do quê? Por conta que eu fui justificado. Então a base, talvez de algum momento eu declarar que sou justo, é porque eu fui justificado. Mas eu aconselho você, ao invés de dizer que você é justo, não estou dizendo para você dizer que é pecador também, mas também nós somos pecadores, eu vou falar dessa atenção no final. O mais bíblico, teologicamente correto, é você dizer que é justificado. Eu sou justificado por Deus, eu fui aceito por Ele, é Ele quem me justificou. Eu creio no Deus que justifica o ímpio, no Deus que fez algo por mim, que acreditou justiça na minha vida, e por isso eu fui justificado, irmãos. A perspectiva é outra. Por exemplo, se eu tenho a revelação que eu não sou justo, que eu sou ímpio, que foi justificado, como que eu vou reclamar de alguma coisa? Quem aqui já teve a experiência de morar de favor? Na verdade todo mundo, né? Todo mundo que é filho morou de favor. Quando você mora de favor, faz sentido você reclamar de alguma coisa? Imagina você morando de favor na casa de alguém, chega e diz: o almoço está tarde, só um pouquinho, essa hora fazendo barulho aí, eu quero dormir. Você está de favor numa casa, como é que você vai fazer isso? Faz sentido fazer isso? Não, né? Então quando eu entendo que eu era o ímpio, e agora por conta do favor de Deus, Ele me declara justificado, como que eu vou reclamar de alguma coisa? Então ao invés de ter reclamação, vai ter o quê? Gratidão no meu coração. Senhor, obrigado pela tua graça, Senhor, obrigado pelo teu favor, obrigado, eu creio que eu fui justificado, por conta que o Senhor me deu um crédito de justiça, eu fui aceito por aquilo que o Senhor fez, irmãos, aleluia. O pecado de Adão nos colocou na condição de condenação, isso por conta da dívida que nós herdamos, nós recebemos a culpa do pecado, que gerou morte em todos os descendentes de Adão, e aí como eu falei antes, soma isso aos nossos pecados, diante de Deus a nossa posição era de culpado, de condenado, e o que é a justificação? É quando Deus declara esse que está condenado, ok? Então vamos pensar num tribunal agora, você está lá, na posição do condenado, as acusações estão sobre você, mas agora o juiz, ele olha para você e não declara condenado, ele olha para você e declara justificado. Aí todo mundo se levanta no tribunal, mas como assim? Ele tem que pagar por aquilo que ele fez, ele fez algo errado, ele precisa pagar, ele é culpado. Aí o juiz diz o quê? Não, mas já pagaram por aquilo que ele fez, então ele não é condenado, agora ele é justificado, porque alguém pagou, e isso que é, irmãos, a maravilhosa graça, quem pagou a conta que você devia? O próprio Deus. Se isso aqui não é loucura, eu não sei o que é. É Deus que pagou a nossa dívida. De novo, como que eu reclamo de algo?
como que eu sou insatisfeito com algo, como que eu não fico 24 horas por dia, 7 dias por semana, adorando e louvando a esse Deus que pagou a minha dívida, e declara agora que eu sou justificado, sem olhar para o meu comportamento, irmãos, tirando a culpa, tirando a condenação, e me dando o que agora? Me dando graça, me dando vida abundante. Nós somos justificados porque Cristo pagou lá naquela cruz. Todo escrito de dívida que estava sobre nós foi sobre Jesus. Jesus nos substituiu, recebeu a ira de Deus sobre ele. O próprio Deus proveu para si o Cordeiro. Então agora a justiça de Deus, agora como caráter de Deus, foi satisfeita. O juiz agora, ele se satisfez. Por quê? Porque alguém pagou a dívida do condenado. A justiça está satisfeita. Então o que acontece? A justiça satisfeita, a dívida foi paga. O que ele vai fazer? Ele remove a condenação. Ele remove a condenação, ele remove a culpa. E agora esse pecador, ele é declarado justo. Esse pecador é declarado justo. Por quê? Porque é uma questão legal agora. Não há mais condenação sobre ele, não há mais acusação sobre ele, não há mais dívida sobre ele, porque o próprio Deus fez esse pagamento. Então agora Deus declara ele justo agora. Ele não é mais pecador, ele não é mais devedor, ele não é mais condenado, ele não é mais agora acusado, ele é justificado, irmãos. O pecador agora é declarado justo. Então o que é justificação? Ser justo? Deus resolvendo a nossa posição legal diante dele. Legalmente. Os advogados aí sabem. Legalmente não há mais agora condenação sobre ele. Removeu. Não tem mais. Por que eu e você agora podemos chegar diante de Deus? Porque nós fomos justificados. Por que eu posso chegar lá sem condenação, irmãos? Porque ele já removeu toda a condenação. Olha o que Satanás faz, né? Você vai lá e erra e falha. O que Satanás diz? Agora você não pode chegar diante de Deus, porque você está devendo para Ele. Mas quando você tem a revelação da justificação, você sabe que tudo foi pago. Você sabe que a sua posição legal, ela foi ajustada diante de Deus. Nós fomos tirados da posição de Adão para a posição de Cristo, ou seja, nós estamos em Cristo, aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, quem? Cristo Jesus, para que nele, em Cristo, nós nos tornássemos justiça de Deus. Você é justiça de Deus, irmãos, aleluia. Agora, eu falei para você do pecador declarado santo, agora eu vou falar do pecador declarado justo, agora eu vou falar do pecador declarado santo. É muito parecido, mas é diferente. Por quê? Acontece na mesma justificação. Simultaneamente, Deus declara justo e declara santo. É a partir da mesma base, a partir da mesma fonte, a partir da mesma graça, a partir da mesma obra da cruz, a partir do mesmo sangue que foi derramado, a partir do mesmo sacrifício, a partir da mesma provisão que é Cristo, Deus declara o homem simultaneamente justo e santo. Justo, ele é declarado, isso está ligado com um aspecto legal diante de Deus. Só que o santo, a declaração de ser santo, está ligado com um aspecto moral diante de Deus. Por quê? Quando Adão pecou, o pecado, ele destruiu com o relacionamento com Deus. Então o homem agora, ele é um pecador, ele tem dívida, ele está condenado, mas também o homem agora foi corrompido. O homem agora, ele é impuro. O homem agora, ele está sujo por conta do pecado. No aspecto moral agora, o homem está impuro, o homem está sujo, o homem está imundo. Como que relaciona com Deus dessa maneira? Não tem como relacionar com Deus, por conta do pecado. Então, ou seja, a natureza de Deus, ela é de santidade. Deus é santo, Deus é puro,
Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não tem parceria com o pecado, Deus não passa pano sobre pecado, Deus não tolera nenhum pecado para ter comunhão, irmãos. Ah, pastor, mas aí agora ficou uma contradição. Não. Da mesma maneira que Deus declara o homem justo, sem ele ser justo, amém? Deus declara o homem santo, sem que ele seja santo no seu comportamento. E aí, irmãos, por que isso aqui precisa ser entendido? Porque senão, nós vamos viver distante de Deus, vai ter medo de viver de fato aquilo que nós estamos cantando aqui, de querer um dia ver a face de Deus. Irmãos, você já imaginou isso? De ver Ele? Pastor, eu imaginei. E quando você pensa isso, você dá uma tremida na base, não? Dá, né? Meu Deus. Irmãos, lembra, Moisés, nós vamos ler em Êxodo, Deus diz para Moisés: Moisés, é o seguinte, vem cá que eu quero falar contigo, mas o seguinte, tira a havaianas, tira a sandalinha. Por quê? Porque o lugar que tu está pisando, ele é? E por que tu acha que aquele lugar é santo? Porque Deus está ali. Ou seja, Deus é santo, irmãos. Quando Moisés vai subir para o Monte Horebe para receber as leis, o que Deus diz? Ninguém sobe, a permissão é somente para Moisés subir. E a visão que era lá, lembra? Por você, nós vamos ver, é fantástica a visão, é o que? O Sinai, ele está fazendo o quê? Ele está fumegando. Tem até uma música antiga que falava isso, né? A Cássia conhece, Hildo. O Sinai fumegando, o fogo pegando, o negócio tremendo. Lá em Hebreus diz que as pessoas que olhavam elas tremiam de longe. Por que isso, irmãos? Por conta da santidade de Deus, irmãos. A santidade de Deus, aí Deus, ele dá uma liberação dizendo: Moisés, somente tu vai subir, até se animal encostar no monte, já era, vai ser fulminado. E quando Moisés sobe, né, Moisés gostou do negócio e diz: Deus, eu quero ver a tua glória, ou seja, eu quero ver a tua face, é isso que nós estamos cantando. Deus diz: Moisés, coitado, não tem como tu suportar ver a minha face. Não, mas vou fazer assim, eu vou deixar tu ver as minhas costas assim, devagarinho. Irmãos, Deus é santo. Ontem nós estávamos na oração aqui, o Senhor me trouxe, lá em Isaías, diz que Isaías viu o trono, e lá no trono, os anjos falam: santo, santo, santo. João também viu o trono, e João viu o quê? Os anjos falando o quê? Santo, santo, santo. Eu não acredito que Deus paga para eles todo dia ficar repetindo. Eu acredito que isso é a espontaneidade de alguém que olha para Deus, vê que Ele é santo, separado. A beleza da santidade de Deus, Ele é puro, irmãos. Nós lemos aqui 2 Coríntios 5:21, Jesus não pecou, Deus foi quem fez Jesus pecado, porque pegou os nossos pecados e tocou sobre Jesus. Jesus não pecou, não conheceu o pecado, Jesus não foi gerado no pecado, não há pecado, irmãos. É por isso que nós vemos as coisas tão impactantes nos evangelhos, é por isso que o toque de Jesus é diferente, é por isso que o olhar de Jesus é diferente, por causa da santidade. Santidade quer dizer separação, então Ele é separado, irmãos. E o homem, quando é criado por Deus para relacionar com Deus, ele relaciona com Deus por conta do quê? Por conta de uma permissão de Deus, irmãos. Mas aí o que acontece? O pecado tornou o homem impuro, o pecado tornou o homem agora imundo. Nós fomos manchados pelo pecado, irmãos. Nós fomos manchados pelo pecado, e agora como que chega perto daquele que é santo? Você já pensou nisso? Como que chega perto daquele que é santo? Como chega perto daquele que não tem pecado? Como que chega perto daquele que tem os olhos de fogo? Como que chega perto daquele que sonda o coração e mente, irmão, sabe de todas as coisas? Eu posso chegar diante de Deus e dizer: não, Deus, eu nunca pequei. Os olhos de chama de fogo, eles vão lá dentro, eles vê.
E aí agora me diz, como que relaciona com Deus agora? Como que relaciona com Deus? Não, agora sim, se você se comportar uma semana, você não pecar, aí sim você pode relacionar com Deus. Não é isso. Não. O que Deus faz? Aqui está a maravilhosa graça de Deus. Isso é justificação. O que Deus faz? Deus vai lá e declara-nos santo. Deus vai lá e declara para você, por conta da mesma obra, da mesma cruz, Ele declara você santo. Você não é santo por conta do comportamento, da mesma maneira que você não é justo pelo comportamento, mas Deus declara você santo. Mas por que Deus declara santo? Para que eu e você venhamos a relacionar com Deus, irmãos. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, hoje nós relacionamos com Deus por conta do quê? Porque Deus declarou que nós somos santos em Cristo Jesus. Você é santo em Cristo Jesus. Santo quer dizer separado. Então, a declaração de Deus, por conta da cruz, nos separou do domínio do pecado. Nós fomos separados do pecado, do governo. O pecado dominava você, é o que Paulo diz. Nós éramos filhos da desobediência. O que Deus faz? Com a declaração de ser santo, Deus separa você. Ele separa você do pecado, mas ao mesmo tempo, Ele une você, porque Ele faz você santo. Por isso que nós podemos relacionar com Deus. Nós fomos separados do pecado, sim, mas agora separados do pecado, porque nós fomos separados por Deus, e separados para Deus. E aí Paulo diz, aos santos em Cristo Jesus. Você é santo em Cristo Jesus. Você foi feito santo em Cristo Jesus. Deus, na sua maravilhosa graça, na justificação, declara o pecador santo, mudando a sua posição agora moral diante de Deus. Deus não olha para você e vê pecado, não, Deus olha para você e vê o que? Ele vê Cristo, a pureza de Cristo, irmãos. Jesus. Oh Senhor, nos revela isso aqui, Pai. Pastor, mas eu peco. Sim, você peca e vai continuar pecando, mas o seu pecado, preste bem atenção nisso, o seu pecado, estou falando para Deus agora, seu pecado não tem poder de afastar você de Deus, mas quando você peca, é você quem afasta, não é Deus. Por que você afasta? É porque você não tem a revelação que foi feito santo. Quando você tem a revelação que você é feito santo, você não vai afastar de Deus por conta do pecado. O que vai acontecer daí, pastor? Você vai parar de pecar, porque você tem a revelação que foi separado de Deus, irmãos. Então você ouve por aí as pessoas batendo nos crentes, a partir da lei. E aí parece que a lei vai gerar alguém santo. Não, a lei faz o quê? A lei gera força para pecar. A lei afasta você de Deus, porque a lei mostra a santidade de Deus, mas a lei mostra o seu pecado. Então por que nós não temos que pregar a lei? Nós não temos que olhar para a lei? Que nós temos que olhar para a graça, a provisão, para nós hoje relacionarmos com Deus. É por isso que você deve ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, não olhar para você, não olhar para o seu pecado, não olhar para os seus erros, não olhar para as suas falhas, não olhar para as suas atitudes certas, é você olhar para Cristo, é olhar para aquilo que Deus fez, é olhar para a obra consumada do Calvário, é olhar para aquilo que Deus declara de você, não o que você pensa de você mesmo, mas é a declaração de Deus, está ligado com o que Deus pensa de você, e Deus nos declara na justificação que nós somos justificados, nós somos justos por conta da declaração, mas Deus também nos declara santo, irmãos. Irmãos, isso aqui é inimaginável. Deus pega um pecador sujo e declara que ele é puro. Que loucura. Deus pega um pecador todo sujo, cheio de pecado, dos pés à cabeça, mergulhado na lama, e Deus diz: você é santo. Oh irmãos, está entendendo que o problema está na nossa fé?
quando eu não tenho a revelação de ser santo, e eu vou finalizar aqui, eu prometi para mim mesmo que não ia longe. Nós temos 2 problemas. Primeiro, quando eu não tenho a revelação disso aqui, quando você erra, o que você faz? Igual Adão, foge de Deus, porque você está crendo mais no que você faz, do que daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Você foge, você pecou, você errou, você fez alguma coisa, fica 2, 3 semanas sem vir numa reunião, os irmãos do GC mandando mensagem, você não responde. É que eu e você achamos que nós somos o centro do universo, né? Mas tá bom, essa é outra pregação, outro dia, é da outra parte da santificação daí. Se eu não tenho a revelação que Deus me declarou sendo santo, eu sendo sujo, pecador, impuro, mas Deus declara que eu sou santo, e o que é mais poderoso, é o meu pecado ou é a declaração de Deus? O que é mais poderoso, é as minhas atitudes ou a atitude de Deus? É o que Deus fez ou é o que eu faço? Nós vivemos com base naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, e Ele declara você santo, mas não é porque você é santo em si mesmo, Ele declara você santo para relacionar com você, para restabelecer um relacionamento que foi perdido no Éden, irmãos. Então não tem obra nossa, da mesma maneira que ser justo não tem a ver com o que a gente faz, ser santo também não tem a ver com o que a gente faz. Ah, pastor, mas a pessoa ela tem que ser transformada, sim, daí é santificação, não é justificação, é o processo daí. Só que esse processo acontece a partir dessa posição. Então primeiro Deus declara você justo, para depois você se tornar justo. Primeiro Deus declara você santo, para depois você crescer em santidade. Porque nós vivemos a partir da obra consumada. Deus trabalha de trás para frente, irmãos. Por isso que primeiro Ele diz que você é santo, e depois Ele torna você santo em você mesmo. Primeiro Ele diz que você é justo, para depois você se tornar justo no seu comportamento. E para finalizar, o primeiro aspecto é esse: se eu não tenho a revelação de ser santo em Cristo, pequei, eu fujo de Deus. Adão, fujo. E o segundo aspecto, que aí vai entrar um pouquinho na questão do comportamento, mas eu tenho que entender que esse ser santo está ligado com quem eu sou em Cristo Jesus agora. É a minha identidade. Eu tenho que saber que essa minha identidade, ela está fundamentada, ou seja, ela está confiada naquilo que Deus fez, amém? Então a partir daquilo que Deus fez, eu sei quem eu sou agora. Mas eu não sou por conta de mim mesmo, eu sou por conta dele, amém? Quando você tem essa revelação de que você é santo, separado, aí sim as suas atitudes vão ser transformadas. Porque quando você sabe quem você é, isso vai determinar o que você vai fazer e o que você não vai fazer. O que determina que alguém não vai transar antes do casamento? Se ele sabe quem ele é. Se ele sabe que ele foi separado de Deus, ele sabe muito bem o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, sem que ninguém fale, porque ele é agora, é a minha posição que determina o meu comportamento. Então eu sei muito bem, não preciso ter uma lei dizendo que eu tenho que perdoar, porque eu sei que eu fui feito santo, eu sei que eu fui feito santo agora. E essa santidade de Deus, que ela agora foi me dada por conta da justificação, vai me conduzir ao meu processo, vai me conduzir na verdade às minhas atitudes, irmãos. Então se eu tenho a revelação dessa identidade, quem eu sou em Cristo, meu Deus, irmão, isso aqui é transformador. Então eu sei muito bem o que eu posso e o que eu não posso fazer. É o que Jesus diz: o Espírito da verdade é quem vai nos conduzir por toda a verdade. Ninguém precisa dizer para você que você tem que perdoar, ninguém precisa dizer para você que você não pode ficar ressentido, ninguém precisa dizer para você que você precisa submeter, ninguém precisa dizer para você que você tem que buscar o Senhor. Por quê? Porque agora você sabe quem você é, e a palavra de Deus diz que você é santo em Cristo Jesus. Então essa é a maravilhosa graça de Deus. Deus não apenas perdoa a culpa, Ele purifica o pecador. Aleluia, irmãos. Essa é a sua identidade. Deus não somente perdoou a sua culpa,
Ele não somente declara você justo, Ele declara você santo, Ele purifica o culpado, Ele declara apto para relacionar com Deus. Santo em Cristo Jesus quer dizer que você pode relacionar com Deus, quer dizer que você pode ser como João, de deitar no ombro dele, você pode falar com ele, você pode ter a convicção, a certeza que ele está em você, que ele é por você. Você pode ter a convicção, a certeza de abrir todo momento o seu coração de maneira sincera diante de Deus, irmãos. Você pode viver com ele todos os dias, em todos os momentos. A nossa vida deixa de ser religiosa, ela se torna uma vida de realidade espiritual, irmãos. Você não foge mais de Deus, você não esconde de Deus, você chega diante de Deus com o coração sincero e confiado naquilo que Ele fez. A dificuldade que é para você orar quando você comete um erro, não é? Como é que eu vou chegar agora? Essa é a justificação. Pastor, quer dizer que tem que errar? Não tem que errar, mas você vai errar, inevitavelmente. E aí a parte da santificação nós vamos pregar outro dia. Mas Deus declarou você justo, amém? Você é justificado, você não é mais condenado, não tem mais dívida, mas Deus declarou você santo, irmãos. Deus olha para você como alguém puro em Cristo Jesus. Eu sei o que mais condena você é o filme que Satanás fez, né? Lembra? Eu sei o que você fez no verão passado. O que mais condena você é as atitudes que você teve no passado. Aí vem a lembrança das atitudes, vem a lembrança, vem o sentimento das atitudes, e aí você permite que a acusação sobrecarregue o seu coração. E aí você se sente como? Parece que eu estou longe de Deus, parece que eu estou afastado de Deus. Ou você está lá vivendo a vida, né? Aqui, daqui a pouco você dá um pezinho lá no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Caetano Veloso, sem lenço, sem documento. E você dá umas jacosadas, para usar a linguagem bíblica. E aí como é que você fica? Todo acusado, todo condenado lá longe. Pastor, eu acho que eu tenho que pagar uma penitência. Aí muitas pessoas vão tentar fazer coisas boas para se justificar, para chegar perto diante de Deus de novo. É a criança que quebrou o vidro da casa e ela fez uma faxina na casa toda para chegar, quando o pai chega, eu quebrei o vidro, mas eu limpei toda a casa. Está entendendo? É para tentar a consciência ficar mais tranquila. Irmãos, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para a obra consumada do Calvário, vamos olhar para aquele sangue que foi derramado em nosso favor, vamos ouvir aquilo que Ele fala de nós. Ele diz que você é santo, Ele declara você santo, Ele declara que você é justificado, Ele tirou, Ele quebrou todo o abismo que tinha. A palavra diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus. Foi Ele quem veio nos resgatar. É o pastor que deixou as 99 para resgatar aquela que estava longe. Foi o Deus da glória que se fez semelhante aos homens, e o céu rasgou, e Ele desceu aqui na terra, e como homem Ele se humilhou, Ele foi humilhado para resgatar você, para redimir você. A palavra diz que Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Ele pegou você como ovelha, botou no ombro, trouxe você para casa, deu um banho em você, declarou sobre a sua vida, colocou você sentado numa mesa, a mesa, o banquete do reino. Irmãos, você não foi somente perdoado, você foi justificado. Deus não tirou somente a culpa, Deus purificou você. Quando Deus olha para você, é como se você nunca tivesse pecado.
Quando Deus olha para você, é como se você nunca tivesse pecado, porque Ele não vê o seu pecado. O que Ele vê? Ele vê o sangue derramado sobre a sua vida, Ele vê Cristo. Por quê? Porque nós estamos aonde? Em Cristo Jesus. Nós somos os santos em Cristo Jesus, nós somos os justos em Cristo Jesus, nós somos os perdoados em Cristo Jesus, nós somos os amados em Cristo Jesus, nós somos os abençoados em Cristo Jesus, nós somos os mais que vencedores em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos nele, aleluia. Não tem como a condenação ficar no seu coração, não tem como a acusação impedir você, irmãos, porque Deus já proveu para si o Cordeiro. É uma questão de nós aceitarmos essa graça maravilhosa que está sobre a nossa vida. Pastor, e se eu errar? Nada muda o que Ele fez. Pastor, e se eu ir lá de novo para a lama? E se eu ir lá e me sujar de novo? Ele vai lá e pega você de novo e lava, porque a palavra diz que o sacrifício foi de uma vez por todas, e de uma vez para sempre. Você foi perdoado, você é perdoado, é a nossa posição, santo é a nossa posição eterna. Por que nós podemos cantar e dizer que nós queremos um dia ver a face dele? É porque eu sou bem comportado agora, 5 anos antes de morrer eu vou ficar preso para não pecar, para poder ver a face dele? Não, é porque ele declara que nós somos santos, nós somos santos em Cristo Jesus. É por isso que nós queremos Ele, por isso que nós queremos a face dEle, é por isso que nós declaramos aquilo que Ele fez por nós, é por isso que nós declaramos a obra de Cristo, a graça de Deus sobre a nossa vida, porque sim, como nós cantamos, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, é Ele que nos declara santos. E agora você pode desfrutar do relacionamento com Deus, irmãos. Fique de pé onde você está. Aleluia. Quero convidar você nessa noite a você olhar para Cristo, a olhar para Ele, e você ouvir o que Ele fala de você. Ele diz que você é justo, Ele diz que você é santo. Talvez você tenha vivido os dias de condenação e de acusação, mas hoje o Senhor está trazendo clareza no seu coração. O Espírito Santo está revelando ao seu coração. Você está sendo livre hoje. Talvez você vivia dias debaixo de opressão, de peso, ou ainda você não encontrava fé para poder romper em áreas da sua vida. Mas hoje Deus está dizendo para você que você é santo, você foi separado por Deus para cumprir um propósito, irmãos. Deus escolheu você. Lá em João 14, Jesus diz: na casa do meu Pai, bota aí João 14, versículo 1, poderoso demais isso. Irmãos, João 14, vamos ler juntos aqui. Isso aqui vai ser a sua oração da semana. Não se perturbe o coração de vocês, aleluia, porque creio em Deus, creiam também em mim. Olha o que ele diz, 2, na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Olha só que interessante, vou preparar lugar para vocês. Olha o que ele fala agora, e quando eu for e preparar o lugar, olha agora, voltarei e os levarei para quem? Para mim. O que Deus está dizendo aqui? Eu irei, mas eu voltarei para levar vocês para quem? Para mim. Por que Deus declara você santo? Para você fazer alguma coisa? Não, é para Ele mesmo, é para você relacionar com Deus. Irmãos, Deus decidiu declarar você santo para relacionar com você. Jesus está dizendo: eu os levarei para mim mesmo, eu os levarei para mim mesmo. E aqui está, irmãos,
eu e você nos satisfazermos no relacionamento com Deus, nós termos prazer na presença de Deus, nós termos satisfação naquilo que Ele já fez, irmãos. Não importa a sua condição financeira, não importa os problemas que você tem para resolver, não importa as outras coisas. Não estou aqui dizendo para você ser irresponsável, não, mas eu estou dizendo que Jesus, Deus nos salvou em Jesus para Ele mesmo. Deus salvou você para Ele mesmo, para relacionar com Ele mesmo, para desfrutar da presença dEle mesmo, irmãos. É essa a eternidade, é nós desfrutando da presença daquele que era e que é e que há de vir eternamente. Aquele que é santo, que é separado, declara que nós somos santos para relacionar com Ele. Você pode chegar de maneira sincera diante dEle, porque Ele não olha para as suas atitudes, Ele olha para a cruz que está vazia, e Ele foi satisfeito. Amém, irmãos?